no livro de Provérbios, capítulo de número 1, por favor, por gentileza, no nome de Jesus. Bom, nós estamos em quarentena de oração. Nós encerramos os 21 dias de oração no propósito de Daniel. E esses 21 dias se encerraram no dia 26 de outubro. E entramos na quarentena de oração que antecede ao subir ao monte, o Monte Ninho das Águias, lá no Rio de Janeiro, aonde nós iremos apresentar a Deus naquele monte, na vigília, aonde algum dentre nós estarão presentes, mas vocês estarão presentes através dos seus pedidos, e lá apresentaremos a Deus a tua vida, a tua causa, a tua família. E logo ao amanhecer dessa vigília, nós iremos até o pico do monte, aonde estaremos lá clamando e encerrando esse propósito de Daniel, com o jejum de Daniel, com as orações 3 vezes ao dia, e agora a quarentena de oração. Amém? A quarentena é uma preparação para a gente subirmos esse monte. Esse monte é um monte muito santo, é um monte onde dia e noite estão subindo pessoas para buscar a Deus nesse monte. E lá, certamente o Senhor vai nos entregar nas mãos a tua vitória, a tua bênção. Amém, igreja? Nós iremos voltar deste monte com a resposta de tudo quanto vocês colocaram aqui no seu pedido de oração, na sua oratória. Se você ainda não entregou, quem já entregou a sua oratória? Quem já entregou? Se você não entregou, entrega. Ou se você ainda não tem, me procura depois, porque eu vou entregar para vocês. Amém, igreja? Pois daqui a pouquinho nós vamos já fazer mais umas das orações para que Deus nos traga a resposta. No nome de quem? De Jesus. Amém, igreja? Bom, todos abriram aí no livro de Provérbios de Salomão, no capítulo de número 1. Se sim, coloque as suas mãos, por favor. Vamos pedir a direção de Deus. Coloque as mãos, por gentileza, no nome de Jesus. Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Deus, esta palavra. Meu Deus, venha falar no mais íntimo, meu Deus, do nosso coração, a fim de que possamos, meu Deus, nesta noite, sairmos daqui, meu Deus, com a tua resposta para a nossa vida. Então, meu Deus, abençoa, dirija, fala, meu Deus, no mais íntimo, diga, abra a minha mente, o meu subconsciente, diga para que eu entenda, meu Deus, a palavra do Senhor. Diga que nada venha me impedir de sair daqui com a minha vida totalmente abençoada por ti. Diga no nome do Senhor Jesus. Diga assim, seja. Esse livro de Provérbios, igreja, mais precisamente o capítulo de número 1, ele nos traz reflexões correspondente a nos atentarmos a ouvir a voz de Deus. Sabe, nós, como filhos, muitas das vezes falhamos. Tem alguns até dentre nós, eu posso levantar a mão como o primeiro, que teve que ser muitas das vezes disciplinado com a vara da infância e da juventude, né? Que é a vara de masmelo, de goiaba, pelos nossos pais, para que assim pudéssemos seguir os seus conselhos para a nossa vida. E você sabe que os nossos pais, por mais que eles, por algum motivo ou outro, fizessem coisas erradas, eles sempre nos ensinaram a fazer aquilo que é o quê? Que é certo. Porque os pais não querem o mal para os seus o quê?
O pai não quer o mal para os seus filhos. E para que venhamos entender esse provérbio de Salomão, o capítulo 1, eu vou simplificá-lo, tentar simplificá-lo, mas em casa depois você lê com mais tempo, né? Tira um tempo apropriado e leia e medita nesse provérbio de Salomão, porque ele nos leva a atentarmos e darmos ouvido aos ensinamentos do Senhor. E se nós não atentarmos e darmos ouvido, certamente o próprio provérbio nos diz que iremos colher dos frutos das nossas ações. Então, para que venhamos entender melhor, vamos entrar aqui. Nós vamos ler do 1 ao 7 e depois nós vamos ler do 20 até o 33. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em que, igreja? Em prudência. E o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos no 8. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixa a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consista. Se disserem, vem conosco, esbosquemos-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos, os inocentes, traguemos-lo vivos, não é isso? Como o abismo, e inteiros, como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, acharemos de despojo de nossas casas. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressa a derramar sangue, pois debalde, sem entender, se estende a rede à vista de qualquer ave. Este se embosca contra os seus próprios o quê? Os seus próprios sangue, e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todos gananciosos, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, a entrada das portas e nas cidades proferem as suas palavras. Até quando os nécios amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, louco, aborreceis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outro o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei a vós e vós recusaste? Porque estendi a mão e não houve quem
quem te atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, e em vindo a vossa perdição, como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de achar, porquanto aborrece o conhecimento e não proferiram o temor de quem, igreja? Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto dos seus procedimentos, e de seu próprio conselho se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas os que me der ouvido habitarão seguro, tranquilo, em todo o que, igreja? Em todo tempo, em todo o seu tempo. Diga glória a Deus. Nós vivemos dias difíceis, sim. Nós vivemos dias adversos, dias que nos trazem, por algumas vezes, dores, tristezas. Vivemos uma luta chamada luta espiritual contra os principados, potestades, dominadores, força do mal. Nós vivemos uma luta da carne contra o espírito, da nossa própria vontade contra a vontade de Deus. Nós vivemos, muitas das vezes, em conflitos internos. Nós vivemos diante de situações que nos trazem inseguranças, incertezas. E para que possamos, diante de tudo isso, vencer de bom êxito, é preciso atentarmos à palavra do nosso Deus. É preciso atentarmos ao provérbio que diz, com respeito aos ensinamentos do Senhor, porque na palavra de Deus há a eficácia para os seus planos, projetos para a nossa vida. Muitas das vezes nós pagamos preço, passamos por momentos difíceis na nossa vida, não que Deus queira, ou que simplesmente Ele esteja permitindo. É porque muitas das vezes estamos colhendo o fruto das nossas ações, dos nossos erros, os frutos dos nossos pecados. E por agir de forma contrária à vontade de Deus na nossa vida, então, automaticamente iremos estar colhendo desses frutos. Porque é natural com que as coisas aconteçam. Por exemplo, uma pessoa lá, como lavradora, ela prepara a terra e ela prepara de uma tal forma que aquela terra venha a ser produtiva, e ela coloca ali a sua semente. E ela espera, no tempo certo, colher dos seus frutos, da sua plantação. A terra, ela é fiel para nos devolver aquilo que nós plantamos. Então, na vida espiritual não é diferente. Deus, Ele permite, às vezes, muitas coisas acontecerem na nossa vida pela nossa imprudência, pela forma de plantarmos errados, coisas que são desagradáveis a Ele. Deus jamais vai segurar nas suas mãos e dizer para você, não vai para lá, vem para cá. Não, Deus não vai forçar nada com você. Deus, Ele é o único que respeita a sua privacidade. Talvez o seu vizinho, uma pessoa próxima, uma pessoa de família, ele entra na sua vida, entra na sua privacidade, fala e coloca coisas que não se ouvem, ou até mesmo coisas que são suas privadas, ele acaba colocando como um leque, no ventilador. Mas Deus, mesmo sabendo de toda a nossa vida, Ele conserva a nossa integridade diante dele. E Ele busca, por isso, Deus nos dá
a oportunidade nos dias e nos tempos oportunos para que venhamos atentar para a sua voz, para os seus ensinos, para os seus conselhos. O pai, ele permite os filhos viverem a sua vida desde o momento em que eles não tragam para o seu pai nenhum tipo de problemas. O pai deixa o filho seguir a sua direção e com o seu caminhar ele adquire experiência de vida. Quando nós caminhamos diante da presença do Senhor, o Senhor, mesmo sabendo que nós somos falhos, fracos e sujeitos a erro, ainda que nós venhamos errar, o Senhor sempre vai estar próximo para tentar nos ajudar de alguma forma. Mas Ele só vai nos ajudar se nós dissermos para Ele: Senhor, eu estou tendo dificuldade aqui. Senhor, eu estou tendo dificuldade ali, me ajuda. Senhor, me mostra um caminho, me mostra uma direção. Então o Senhor, Ele vai vir e Ele vai, mediante a tua posição de pedido de ajuda, Ele vai entrar na tua vida e Ele vai te ajudar. Agora, tem pessoas que às vezes cobram de Deus e dizem para Deus: Senhor, por que a minha vida está assim? Por que eu estou nessas condições? Por que as coisas para mim não dão certo? E às vezes Deus nem ao menos responde. Deus ao menos poderia dizer para ela: não, a sua vida está assim por isso e por aquilo, porque Ele sabe de tudo. Ele conhece todos os nossos passos, nossos caminhos. Deus, Ele é onisciente, onipresente, sabe de todas as coisas, está em todos os lugares. Mas tem pessoas que querem o bem de Deus, querem com que a vida dela seja uma vida plena, abençoada, mas ela não tem feito por onde. Muitas das vezes ela pega a carroça e ela passa na frente do quê? Passa na frente do burro. Quando não, há outros adjetivos, não é isso? Ela coloca os pés pela mão. E ela às vezes culpa a Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas a culpa não é de quem, igreja? Não é de Deus. Deus já nos deu a vida e Ele se propôs a nos ajudar na nossa vida, nos ensinando, como nossos pais, que em acordo nos projetaram, e ali nasceu a criança, né? Esteve por um tempo em fome, e assim tomou a sua posição, o seu caráter de alma, de ser vivente, e veio a esse mundo, né, com vida. Deus deu a vida, formou essa pessoa, e ela ali agora está tendo os ensinos dos vossos pais. Mas mesmo tendo os ensinos, as disciplinas dos vossos pais, muitos colocam os pés pelo quê? Pelas mãos. Muitos passam a carroça na frente do quê? Do burro. E acaba colhendo os frutos das suas o quê? Das suas ações. O pai, por mais, a mãe, por mais que queira fazer algo para tentar proteger, eles ficam impossibilitados. Porque a pessoa, ela por si mesma está se envolvendo ou se aprofundando num abismo. Pelas suas ações, os frutos das ações dela levam ela ao abismo, numa situação ao qual ela não gostaria de estar vivendo. Mas ela certamente estará passando por essas condições, porque Deus vai permitir, a fim de que ela, lá nas condições de fundo do poço, atolado num atoleiro, na lama, gritar e pedir: Senhor, me socorre, me ajuda. Quando também solicita os seus pais terreno, diz: pai, mãe, eu preciso da sua ajuda. O pai e a mãe não vai suportar mediante as condições que elas se apresentarem, ou aquilo que eles fizeram no passado. O pai e a mãe vai abraçar aquele filho e vai o quê? E vai ajudar. O pai vai trazer aquele filho para perto e vai procurar dar o melhor. Veja o caso do filho pródigo, que largou tudo, abandonou tudo, pediu para o seu pai os seus bens, a herança, e disse para ele: eu vou viver a minha vida. E ele foi. O pai permitiu. E ele foi lá e fez tudo errado, gastou tudo. Usou com prazeres, com gastos desordenados. E aí o que aconteceu? Chegou no fundo do poço, numa condição
aonde ele estava comendo a farrouva, quer dizer, comida de porcos. E ele lembrou, falou assim: poxa, lá na casa do meu pai, os empregados comem muito melhor do que o que eu estou comendo hoje. E ele disse: eu voltarei para a casa de quem? Do meu pai. E ele voltou, e ele não queria receber do seu pai reconhecimento, mas quando vieram trazer a notícia ao pai, disse: ó, está vindo o seu filho. O próprio irmão disse: ó, aquele teu filho está vindo aí. Porque o irmão pensava consigo assim: poxa, eu estou aqui com meu pai, eu estou firme com ele, fazendo aquilo que é certo, aquilo que é honesto. E esse meu irmão que foi lá, lançou tudo fora, abriu mão de coisas que pertencia a nós, que era parte também nossa, de herança, que poderia se multiplicar. E ele foi lá, pegou, jogou tudo fora. Agora vem ele e o meu pai manda matar um porco cerrado, manda fazer para ele uma grande festa, manda coloca no dedo dele um anel valioso. Meu pai nunca fez isso por mim. Então o filho do pai, né, do irmão pródigo, o irmão que abandonou tudo, o filho dizia, né: ah lá o seu filho que fez tudo errado, apontava o dedo. Às vezes nós também apontamos o quê? O dedo. Hoje mesmo eu ouvi uma pessoa dizer assim, eu até orientei: poxa, eu não vou para a igreja, pastor, porque tem muitas pessoas dentro da igreja fazendo o quê? Fazendo tudo errado. Fazendo tudo errado. Numa casa, a igreja vai ter filhos que vão te dar muito prazer, mas tem outros que vão te dar muitos o quê? Problemas. Não é? Tem aqueles que são obedientes, tem outros que não são o quê? Obedientes. Mas o pai ama ambos da mesma o quê? Da mesma forma. Não tem essa que o pai ama mais um e menos o quê? O outro não. Os pais amam todos os filhos de igual modo. Então, eu quero que você entenda isso. O Pai, o nosso Pai Celeste, Ele te ama. Mesmo sabendo de suas falhas, dos seus erros, mesmo sabendo da sua falta de responsabilidade para com Ele, para com a família da fé, para com o testemunho. Mesmo assim o Pai te ama e Ele em momento algum Ele vai lhe abandonar. A única coisa que Ele quer é que você atenta aos seus ensinamentos, que você atenta aos seus conselhos esses que é a palavra de quem? A palavra de Deus. Tem pessoas que elas estão tão envolvidas que elas dizem: eu vou estudar mais sobre Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero saber mais sobre Deus, quer dizer, os estudos da teologia. Eu não digo para que você não conheça mais de Deus, mas eu digo para você conhecer mais de você, da tua vida, e você propor a Deus a se aproximar mais dele, com a sua conduta, com o seu caráter, com a sua vida entrega, porque é isso que Deus quer. Deus não quer simplesmente que você conheça Ele. Deus, Ele quer que você tenha uma vida plena diante dEle, de retidão, de obediência, atendendo os seus conselhos, vivendo correspondente a sua o quê? A sua palavra. Eu até, por algumas vezes, indaguei algumas pessoas que disseram: eu estou estudando a teologia, que é o conhecimento de Deus. E eu dizia para elas assim: olha, eu acho melhor vocês estudarem demoniologia, para vocês conhecerem quem são os demônios, porque é esses que fazem desviar os seus caminhos. Deus, de qualquer forma, meio que você se aproximar para Ele, Ele sempre vai estar de braços abertos para o quê? Para te receber. E os demônios têm enganado muita gente aí, e às vezes até mesmo dentro da onde? Da igreja. Dentro da igreja, mas as pessoas não reconhecem isso. Os demônios trabalham de diversas formas, trabalham na mente, coloca coisas, coloca costume, coloca até mesmo culturas, em que as pessoas vão se envolvendo e elas vão se desviando no seu caminho, nas suas perdições. Mas Deus quer que você se atenta aos seus conselhos.
Verso de número 8, vamos ler aqui de novo. Filho meu, ouve o ensino de quem? Ouve o ensino do teu pai. E não deixe a instrução da tua mãe, porque serão, verso 9, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Quando você, olha aqui para mim, quando você vê na rua o filho do fulano de tal, você diz, olha, o pai dele era assim, era um homem honesto, um homem trabalhador, um homem de caráter, a mãe era assim, etc e tal. Olha, a filha, o filho tem sido de igual modo. Essa família é uma família o quê? Honrada. Assim somos nós quando eles olham, a sociedade nos olha, eles veem em nós um homem de caráter diante de Deus, uma mulher de Deus. Ou então eles vão ver uma pessoa que está dentro da igreja vivendo de forma religiosa, quer dizer, carregando consigo uma religião para desencargo da sua consciência, mas não levando uma vida de obediência à palavra de quem? A palavra de Deus. As coisas de Deus é tão santa, pura e simples. Deus é muito simples, igreja. Não precisa você inventar coisas mirabolantes, coisas que são muitas das vezes atrativas até por um caminho, por uma direção errada. É simples, é só você atentar aos ensinos do seu Pai, do Pai Celeste. É só você pegar a palavra de Deus e encaixar ela na sua vida, no seu dia a dia. E você vai ver que Deus vai operar na tua vida de forma grande. Porque os próprios demônios vão se ver numa condição dele não poder mais o quê? Tocar na tua vida, tocar naquilo que é seu, tocar nos seus negócios, na sua família. Porque eles estarão numa posição que irão dizer assim, poxa, aquele dali tem andado nos caminhos de Deus, nós não podemos tocar na vida dele, nós não podemos tocar naquilo que é dele, porque tem anjos guardando ele. Agora, quando a pessoa ela não atenta aos ensinamentos do Senhor, a vida dela é de altos e baixos, é como a onda do mar, uma hora vai, outra hora o quê? E a pessoa fica pulando de galho em galho, procurando algo que satisfaça o seu ego, procurando algo para satisfazer o seu eu, quando na verdade tudo que precisamos está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Diga glória a Deus, igreja. Por isso que nós temos visto pessoas que mesmo estando dentro da igreja estão gritando com a sua alma, fulano ore por mim, fulano ora por isso, ora por aquilo. Pessoas que estão a todo tempo ali pedindo, clamando, porque estão vivendo uma vida sem nenhuma resposta. Porque por mais que ela busca, a vida dela não tem sido condizente, e o fato de não ser condizente, ela acaba colhendo os frutos das suas o quê? Das suas ações. E Deus vai permitir. Verso 24, vamos ler mais uma vez. Mas por que clamei e vós recusaste? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha o quê? A minha. Então Deus, no momento em que a pessoa se colocar e pedir, Deus também vai deixá-la passar um momento de deserto na vida dela. Deus vai deixá-la passar um momento onde vai ser só ela e quem? E Deus. Ela vai clamar, ela vai chorar, ela vai se colocar numa posição, e Deus, mesmo ouvindo, não vai fazer o quê? Nada. Que isso, pastor? Não diga isso. Deus ele é misericordioso, sim, mas Deus vai permitir você passar por aquele momento para ele perceber que realmente você quer agora a ajuda de quem? A ajuda dele. Amém? O filho, ele vem até você, ele pede a sua ajuda, e você fica de pé atrás. O filho que é problemático, e você fica com o pé atrás dizendo, será que realmente ele quer ajuda para mudar? Ou se ele quer só algo para resolver o problema agora momentâneo? Quem está entendendo, igreja?
Porque às vezes só quer para resolver o problema momentâneo, porque resolveu aquele problema, está de novo fazendo as mesmas coisas de antes. Então Deus, ele se cala nesse momento para ele perceber em você que realmente você quer o quê? Ajuda. E que você não está ali falando e pedindo o apoio, a ajuda dele de boca para quê? Para fora. Mas Deus não vai permitir você, nessas condições, se aprofundar no mais profundo do abismo. Pelo contrário, quando você não estiver mais suportando, ele vai vir e ele vai te dar o auxílio. Diga glória a Deus. Então diz no verso 28, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Porquanto aborreceram, não é isso? Os conhecimentos, e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão dos frutos dos seus procedimentos, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Igreja, isso é muito forte. Aí no verso 32 a Bíblia fala a respeito dos nécios. Os nécios são mortos pelos seus desvios. Sabe, nécio é aquele que não se compromete. O nécio, eu fiz até algumas colocações, é o ignorante. É aqueles que dizem assim, eu já sei tudo. Tipo, recebe o conselho e diz, sabe, eu não quero o seu conselho não, se mete na sua vida, cuida da sua vida, eu cuido da minha vida. É óbvio que alguns conselhos que recebemos às vezes não são bons. Muitas das vezes os conselhos do ímpio, que muitas das vezes fala, deixa de ser bobo, esse negócio de igreja, você está novo, é ou não é? Quem já recebeu um conselho desse? Eu já recebi. Deixa esse negócio de igreja, de ser crente, de fanático, chama até de fanático, não é? Chama de pastor, quem já te chamar de pastor? Já vai pastora, né? Debocham, falam coisas, conselho, sai da igreja, para com esse negócio, fica dando dinheiro para o pastor, fica dando dinheiro para a igreja, já falaram já? Aí a pessoa aceita esse conselho e ela sai da igreja, sai da presença de Deus e a vida dela vai ao caos. E é isso que o inimigo quer. É isso que o inimigo quer. Os nécios. A Bíblia diz, os nécios são mortos pelo seu desvio. Então os nécios são pessoas que já sabem tudo, ignorantes. Nécios são os descuidados, os relaxados. Tem pessoas que estão dentro da igreja e ela não tem tido cuidado com a sua vida espiritual, com a sua vida no caminhar diante de Deus, com a palavra de Deus, então ela está se colocando como os nécios. A Bíblia não fala, lá no capítulo de número 25 de Mateus, a respeito das 10 virgens, fala que somente cinco dentre elas foram prudentes, e as outras 5 foram o quê? Nécias. As outras 5 foram nécias, não se preocuparam, ou ao menos não estavam preocupados quanto a volta do Criador do nosso Senhor. Então elas foram pegas de surpresa. E nós temos, igreja, o Deus da nossa vida que nos orienta, que nos ajuda em tudo, e a palavra dele é a base. É a base para isso. É a base dos aconselhamentos, é a base da estrutura. No momento em que nós estamos vivendo com dores, tristeza na alma, no mais profundo, você abre a Bíblia, pede a Deus para falar contigo. Ele fala através do Espírito Santo, ele fala no teu coração, e você ouve a voz dele. Tem pessoas que querem ouvir a voz do profeta tal, a da irmã tal. Eu vou lá para ver o que Deus vai me falar. Meu irmão, abre a Bíblia e Deus vai falar com você. No livro de Eclesiastes, no capítulo 2, abre aí o próximo livro, um pouquinho mais na frente. Eu já vou encerrar, igreja. Eclesiastes, capítulo de número 2, a Bíblia diz lá no verso 24:
É tudo que o homem quer, é tudo que nós queremos. Olha o que diz a Bíblia, ó. Capítulo 2, verso 24 de Eclesiastes: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi que isso vem da mão de quem? De Deus. Tudo vem da poderosa mão de Deus, igreja. Tudo é dele, pertence a ele. Todo domínio está com ele. Diz mais no verso 25: pois separado deste, quem pode comer? Ou quem pode alegrar-se? Quer dizer, separado de Deus, quem é que pode ter fartura? Quem é que pode chegar a algum lugar? Tudo está sobre o domínio de Deus. Verso 26: porque Deus dá sabedoria, conhecimento, prazer ao homem que o quê? O homem que o quê? Que lhe agrada. Se o filho terreno, humano, ele faz de tudo para agradar o seu pai e a sua mãe, o pai e a mãe mesmo não tendo condições para favorecer aquele filho em algo, ele vai fazer de tudo para ajudar aquele filho. Ele vai fazer o possível e o ímpar para ajudar aquele filho. E eu pergunto para você, se você agradar a Deus, buscando nele a sabedoria dele, buscando nele o conhecimento. Sabe uma pessoa que falou exatamente essa palavra aqui? Jó. Abra aí no livro de Jó, antes de Salmos, volta aí rapidinho. Jó falou assim, ó. Olha o que Jó falou. No capítulo, deixa eu achar aqui. Capítulo de número 42. Aliás, 23, perdão. Capítulo de número 23. Olha o que falou Jó. Jó deseja apresentar-se perante a Deus. O texto aqui da minha Bíblia. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar da minha mão não reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse aonde eu poderia achar, então me achegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria minha boca de argumento, saberia a palavra que ele me respondesse, e entenderia o que ele me dissesse. Quer dizer, Jó estava vivendo uma situação diversa, perdeu tudo, seus bens, sua família, mas ele falou assim, ó: ah, se eu soubesse onde eu poderia achar. Eu pergunto para você, você está onde? Na presença de quem? Quando duas ou mais pessoas se reunissem no meu nome, ali o quê? Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. Diga glória a Deus, igreja. Então você já fez algo que Jó desejava, se encontrar diante da presença de quem? E ele colocaria diante de Deus a sua o quê? A sua causa. Verso 2: ainda hoje a minha queixa de um revoltado, apesar da minha mão não reprimir o meu gemido. Quer dizer, apesar de eu não poder fazer nada para que possa mudar isso. Aí ele, se eu soubesse, verso 3, aonde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Está aqui, ó. O altar de Deus é o tribunal de Deus. Por isso que as suas oratórias estão aqui. Por isso que o martelo está ali onde nós estamos determinando. Porque o martelo é a palavra de quem? De Deus, que esmuça a penha, que faz o impossível acontecer. Aí eu digo, expoeria ante ele a minha causa, encheria minha boca de argumento. Saberia. Dá para você entender de onde vem saberia? Saberia. Jó falou, eu já até sei que ele vai me responder, que ele vai me atender. Porque Jó tinha uma integridade, um homem íntegro, fiel, temente a Deus, que se desviava do quê? Do mal. E estava ali perseverando diante das suas lutas. E ele falou, eu já sabia, eu já teria o conhecimento, eu já entenderia o que ele me respondesse, o que ele me dissesse. A palavra de Deus tem resposta para quê, igreja? Para tudo. Aí ele diz, e entenderia o que ele me dissesse. Saberia, entenderia, entendimento. Deus dá prazer
Sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que o quê? Jó agradava a Deus? E ele tinha isso. Ele tinha sabedoria, tinha entendimento. Deus dava para ele. Deus condicionava a ele tudo quanto ele precisava para que ele pudesse administrar bem a sua vida. E Jó, ele perdeu, mas Deus deu para ele tudo em dobro. Talvez você entrou por essas portas, tenha entrado por essas portas com vários tipos de problemas e adversidade que você está vivendo. Mas você está expondo diante de Deus a sua quê? A sua causa, o seu problema, em oratória, com as suas lágrimas, com o seu clamor, buscando a sabedoria do Senhor. E pode ter certeza que Deus vai te dar essa sabedoria, esse entendimento, se você ainda não tem. E você vai chegar a lugares aonde Ele vai te levar, ao qual muitos vão dizer: como é que pode fulano? A Dona Maria, né? Como que pode a Dona Maria? Olha a Dona Maria agora, quem vê e quem viu. Porque Deus muda a história daqueles que se colocam plenamente aos cuidados dele. Amém, igreja? Diga glória a Deus e glorifique, igreja, bem forte. Isso, bem forte. Agora eu quero que você, nesse momento em que nós iremos nos preparar para a ceia, logo seguidamente, você vai subir no altar, eu vou te consagrar também, dizimista, ofertante. Eu vou fazer uma unção, em particular, em você, que é para que Deus te dê força para você superar e saber lidar com todas as situações difíceis da sua vida. Agora, ao receber essa unção, ao descer desse altar, procura ver com quem você está andando. Procura ver os lugares que você tem ido, frequentado. Procura agir com mais sabedoria. Porque Deus tem um projeto, um plano para a tua vida que é grande, maravilhoso, você não imagina. Malaquias, ele falou: clamas a mim, lá no capítulo 3, verso 33, ou 33:3, eu não estou me embolei. 33:3, diz assim: clamas a mim e lhe responderei, anunciar-te-ei e ocultas que não sabe. Tem coisas que fogem da nossa inteligência, da nossa sabedoria. Só Deus pode nos revelar isso. Amém, igreja? Então, a partir de hoje, procura ver as suas amizades, os lugares. Procura ver o que está na sua mente, os seus pensamentos, o que está dentro do seu coração. Procura ver o rumo que você está o quê? Tomando. Porque dependente dessas coisas, dependente de todos esses acontecimentos, é o que vai ser gerado um futuro promissor para você, uma vida melhor aqui nesta terra, quanto também guardar diante de Deus aquilo que é o mais precioso, a sua salvação. Amém, igreja? Eu quero que você agora pegue nas suas mãos a sua oferta. Eu posso pedir, igreja? Amém. Prepara o seu dízimo, porque nós iremos participar da ceia, do corpo e do sangue. E vocês serão consagrados com azeite e ungidos dentro do propósito que você vai subir aqui neste altar. Você vai subir aqui neste altar da seguinte forma hoje. Você vai dizer para Deus: Senhor, eu sei que muitas das vezes eu tenho agido diante do Senhor com muita falta de sabedoria, mas que o Senhor me dê sabedoria e entendimento, para que eu possa saber conduzir a minha vida diante do Senhor, porque a partir de hoje, eu não quero mais viver nas condições de outrora. Eu quero que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. E aí você vai descer daqui deste altar, ungido, para que a glória de Deus se estabeleça em você, por onde quer que você vá. Ele vai te conduzir, Ele vai abrir porta, Ele vai fazer coisas, você vai se deixar ser usado por Ele, levado por Ele. Amém, igreja? E você vai ver daqui a alguns dias as condições que se encontra a sua vida, a sua casa, a sua família.
Porque Deus vai te honrar, Deus vai trazer resposta para você. Mas Ele depende apenas que você faça diante dele hoje um voto. Um voto de aliança. Amém, igreja? Quando você subir aqui e dizer, mister, eu vou consagrar você. A mesma consagração, eu vou determinar também a unção. E você ofertante da mesma forma. Agora, você que ainda não é batizado, a Bíblia diz assim, lá no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 11. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, do corpo, e beba do cálice. E ele pede para a gente examinarmos a nós mesmos. Por quê? Porque só nós, só eu no meio interior sei como que está o estado na minha vida. E se eu, por mais que eu seja batizado, mas eu não estou de forma conforme a palavra me ensinou nessa noite, então eu não vou tomar dos elementos. Apenas vou tomar o suco de uva. Eu não sou batizado, pastor, ainda. Eu tenho procurado andar com a minha vida em retidão diante do Senhor. Tome apenas o suco de uva. Porque o batismo, ele consolida a entrega. Ele consolida a aceitação. Por mais que você tenha aceitado, eu não te oriento você ainda a participar dos dois elementos. Participe só do sangue, porque a Bíblia fala que o sangue, ele nos lava, nos purifica de todo o quê? O sangue de Cristo tem o quê? Poder. E é isso que você precisa, de força, para você projetar a sua vida diante de Deus. Amém? Então você vai subir aqui neste altar, e você conscientemente, sabiamente, inteligentemente, vai tomar dos elementos, vai receber a consagração, e logo posteriormente você vai para casa abençoado. Amém?